Olá, hoje vamos estudar nucleotídeos e ácidos nucleicos. Esta é a última parte aí da estrutura em função daquele cronograma que a gente apresentou no início. A referência é o princípio de bioquímica do Lenick, a sexta edição. Pequeno roteiro aí, a aula também é pequena, é uma aula boa, ficou bem explicativa, ficou várias palavras gatilho aí para vocês irem estudando e ao mesmo tempo treinando o conhecimento. Nucleotídeos apresentam uma variedade de funções no metabolismo celular. São a moeda energética nas transações metabólicas. A gente conhece o ATP, que é o adenosina trifosfato. Também a gente vai conhecer UTP, GTP e CTP no estudo dos metabolismos. E são todas moedas energéticas, analogicamente. E também, muito importante, os nucleotídeos, porque é eles que formam o DNA e o RNA, ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. Uma imagem aqui do DNA com uma dupla hélice e vários nucleotídeos aí fazendo ligações entre as hélices. Os nucleotídeos apresentam três componentes característicos. A gente observa aqui os três componentes. O primeiro, poderia ser o terceiro, uma base nitrogenada, que está ligada ao carbono 1 da pentose. Aqui tem um C, um apóstrofo e um apóstrofo. 2, uma pentose, que é uma açúcar, e tem dois tipos de pentoses, pode ser desoxirribose ou ribose. Quando for DNA, esta aqui, quando for RNA, esta aqui. Começa com R, começa com D. E 3, um fosfato ou mais. Então, em amarelo tem o grupo fosfato e está ligado ao carbono 5. Então, aqui, lembrar os carbonos 1, 2, 3, 4 e o 5 estaria aqui em cima. Tem uma ligação do fosfato com carbono 5 da pentose. Deste lado, a pentose diferencia deste outro, aqui o DNA e aqui RNA. A gente vai estudar mais à frente, mas esta timina a gente encontra no DNA, raramente no RNA. E aqui uracila encontra no RNA e raramente encontra no DNA. Observando mais uma vez um nucleotídeo, a base nitrogenada, a pentose e o fosfato. A molécula sem o grupo fosfato, tirando aqui ficando somente esta dupla, é chamada de nucleosídeo. O trio é chamado de nucleotídeo. A imagem abaixo está representando o trio. Agora com mais informações e a gente já consegue falar se isto aqui é um DNA ou um RNA. E a partir de qual informação? A base, eu falei que poderia estar uracila no RNA e também a timina, então não seria uma característica garantida, mas quando eu observo a pentose, ela vai ser uma característica garantida. Se for uma desoxirribose, vai ser DNA. Se for uma oxirribose, vai ser o RNA. Essa informação foi do slide anterior. E eu circulei aqui para mostrar que é uma ribose, então é um RNA, que em cima fala, e este ribonucleotídeo possui no carbono 2 uma hidroxila, ok? RNA tem uma hidroxila no carbono 2. E o DNA? Olha a observação. Nos desoxirribonucleico, ou ribonucleotídeos, o grupo O2 do carbono 2 é substituído por um hidrogênio. Então, o que vai acontecer? O O2 vai sair e vai ficar somente um hidrogênio. Neste caso, deixa de ser RNA para ser um DNA. Então, a gente consegue identificar a estrutura observando essa característica. Aqui tem um fosfato, aqui tem a base nitrogenada e aqui tem a pentose. Agora, uma estrutura do DNA.
Se não tivesse escrito que era um DNA em lugar nenhum, vocês iam observar e, de acordo com a informação do slide anterior, que aqui tem uma base, aqui tem uma pentose e aqui tem um fosfato. O fosfato está ligado ao carbono 5. E observar o carbono 2, carbono 1, carbono 2. Esse carbono 2, o O desceu. Então, qual o nome que eu falo quando o O desce? Desoxirribonucleico. Então, a palavra gatilho vai ser desopradecer. Então, quando vocês observarem uma estrutura que o O que estaria aqui desceu, vai ser DNA. Basta eu falar desoxi, desceu O, ficou um DNA. Então, desoxirribonucleico, eu consigo garantir que isso aqui é DNA por este motivo. O O desceu, ficou somente uma hidroxila. Também a informação está no slide anterior. No tubo de ensaio, o RNA é hidrolisado, então o RNA é mais fácil de ser clivado. E por que isso acontece? O DNA não acontece isso. Então tem uma diferença no RNA para o DNA que vai favorecer o RNA a ser hidrolisado mais fácil. O DNA vai ser mais seguro. Então a diferença é justamente o carbono 2, essa hidroxila que eu falei no slide anterior, que agora ela saiu. Então, o grupo que tiver a hidroxila, ele vai ser hidrolisado mais fácil, porque a hidroxila vai fazer algumas pontes com a água e aí vai desarmar essa estrutura. E quem é que é mais fácil ser hidrolisado? O RNA. Por que o DNA não? Porque o DNA não tem a hidroxila. O O desceu. Então, preste atenção, dê uma pausa aí, repita isso você mesmo e tentem explicar por que o RNA é mais fácil de ser hidrolisado. Então, lê mais uma vez aqui, ó, os grupamentos 2-hidroxila do RNA, que estão ausentes no DNA, estão diretamente envolvidos nesse processo. Bom, então a gente sabe aí que tem as três estruturas no nucleotídeo, a gente vai estudar uma por uma. A primeira delas são as bases nitrogenadas. A imagem aqui mostra 5 bases nitrogenadas, mas existem outras. Essas bases são as que estão relacionadas com o DNA e com o RNA. Uma informação aqui que a gente já conhece, hidrofóbica, quer dizer que são apolares e que não têm ligações com água. Elas fogem da água. Então, a gente já pode assumir que as bases nitrogenadas vão estar voltadas para o interior de uma dupla hélice de DNA. A composição: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Podem ser de dois tipos. A gente tem as bases púricas, que possuem 2 anéis de carbono e nitrogênio. Então, 2 anéis. Aqui tem um anel pirano e aqui tem um anel furano. Então, essas são as bases púricas. Eu consigo diferenciar uma da outra. E as pirimidinas, apenas um anel de carbono. Então, se eu sei que estas bases têm 2 e são purinas, as que têm 1 são as pirimidinas. Uma palavra gatilho que eu vou colocar para vocês é purga. Pulga lembra pulga. E as pulgas são bichinhos que acabam com a vida aí dos animais. Então, se eu for procurar nessa imagem aqui qual parece com pulga dos dois, eu vou escolher esse aqui. Posso colocar 2 olhos, 2 anteninhas. Esse aqui não tem um corpinho, então posso colocar um rabinho aqui, se é que pulga tem rabo. Mas o que importa que eu falo com vocês é o quê? A palavra ser guardada com mais informações. Então, quantas informações pulga vai me dar? O que tem 2 anéis parece com pulga, esse não. A palavra pu vai ser de purinas, a palavra GA vai ser de guanina, que está aqui, e adenina, que está aqui. Então, quando eu lembrar de uma pulga que tiver as bases púricas, tiver um estudo, vai me dizer se é purina, a que parece com pulga, e quais são essas bases. E aí, depois que vocês souberem diferenciar os dois, o que sobrou são as pirimídicas. Coloquei uma outra palavra gatilho aqui. Não é preciso memorizá-la, porque, por exclusão, eu separo somente as púricas. As outras serão pirimídicas.
Então, pi está significando pirimídicas, cut está significando citosina, uracilo e timina. E não parece com pulgas. Então, aí vocês podem escolher as duas, mas essa opção é a mais fácil. Uma outra informação, que existe um pareamento de purinas com pirimídicas. A gente vai estudar nos próximos slides. Mas só quero adiantar que como que vocês vão reconhecer aqui a adenina e a guanina? Uma informação é que a guanina tem essa dupla O com oxigênio e essa outra não tem. Então, olha só, a palavra mnemônica purga vai me dizer quantas coisas? Várias coisas, várias informações. Então, com esse nome apenas, eu não vou esquecer nunca mais quem são purinas e quem são pirimidinas. Quais são as bases? Guanina e adenina. E aí, com essa informação, eu sei que somente a guanina tem essa dupla O. Se eu procuro uma estrutura semelhante aqui embaixo para fazer um pareamento, a gente aprendeu que as purinas vão se parear com as pirimídicas. Então, guanina, ela vai se parecer mais com esta aqui. Aqui tem dupla O, aqui tem dupla O e aqui também tem dupla O. Só aqui que tem dupla O, mas é única. Dupla e dupla, única e única. Então, agora, de acordo com as estruturas das bases, essas duas vão se encaixar. E as outras, a adenina pode se encaixar com timina ou pode se encaixar com uracilo. Preste atenção na informação. No pareamento de base, guanina com citosina vão ter um encaixe perfeito. Então, a estrutura dela que vai permitir o pareamento das duas. Por que que guanina não vai parear com timina? Porque a estrutura não permite. Bom, a gente vai falar agora das pontes de hidrogênio. As bases, elas estão ligadas no centro, uma a outra, por ponte de hidrogênio. E aí, a gente viu já no slide anterior que a guanina e a citosina tinham estrutura para poder se parear, e a adenina sobrou a timina ou uracila para parear. Outra palavra mnemônica que a gente vai utilizar é Agnaldo Timóteo. O Agnaldo começa com A, Timóteo com T. Então, sempre que eu falar Agnaldo Timóteo, eu vou lembrar que o A pareia com T. E a outra informação é a cantora Gal Costa. A gente vai lembrar que G pareia com C. Gal Costa. Então, uma outra informação que a gente tem que ter para essa palavra mnemônica, a gente vai olhar para os cantores e cantoras, lembrar que o homem tem cabelos curtos, poucos cabelos, poucas ligações. A mulher tem cabelos longos, mais ligações, mais cabelos. Então, entre as duas ligações, 2 ligações entre Agnaldo e Timóteo, 3 ligações entre Gal Costa. Então, tem pontilhado aqui. 1, 2, Agnaldo e Timóteo. 1, 2, 3 para Gal Costa. Então, quem tem mais ligações, quem tem mais cabelo? Gal Costa. Além dessas ligações, a gente tem interações de pilhamento. Também envolve a combinação de interações de polo de Van der Waals. E essas ligações são entre as bases também. O empilhamento de base ajuda a minimizar o contato das bases com a água e são muito importantes na estabilização da tridimensionalidade. Então, a gente observar aqui as bases. De acordo com as informações, as palavras mnemônicas que a gente já tem, a pulga, Agnaldo Timóteo e Gal Costa, a gente fácil identifica tudo isso, não precisava nem ter nomes aqui para a gente saber do que se tratava. Bom, eu sei que essas em marrom aqui são as ligações de hidrogênio e aqui são as de empilhamento. Quando tem 3 ligações de hidrogênio, eu vou lembrar da palavra gatilho, Agnaldo Timóteo ou Gal Costa. Muito cabelo, muitas ligações, Gal Costa. Então, de um lado aqui vai estar Gal, do outro lado vai estar Costa. Perdão, pessoal, analogia. Mas de um lado vai ter uma guanina e do outro uma citosina. Aqui já está mostrando quem é quem, mas purina e pirimidina estão um de cada lado. A pulguinha está de qual lado? A pulga você observa aqui. Então, isso aqui é a purina,
As purinas são quantas? São duas. As purinas são guanina ou são, lembra não? Pulga, GA, guanina e adenosina. Quem é quem das duas? Qual tem a dupla O? Essa aqui também apareceu dupla O, só que esta dupla O está entre os dois nitrogênios. Então é diferente dessa aqui. E também aqui a gente está falando de pirimidina. A gente procurou lá a diferença de guanina e adenosina. Aqui, ó, duas pulgas, e essa pulga apresenta dupla O, essa aqui não. Então, ok? Guanina está aqui e adenina está aqui, ó. Bom, então voltando aqui, a gente tem as informações. Aqui tem 3 duplas ligações e aqui tem 2. Então, se tem 2, aqui vai ser o Agnaldo Timóteo, vai ser a adenina timina. E se aqui tem 3, vai ser a galcosta, vai ser a guanina citosina. Então, fixar bem esse conteúdo aí para informações seguintes. Nessa imagem aqui, agora está sem nome, então vocês vão tentar aplicar o conhecimento. Quem são purinas, quem são pirimidinas. Aqui já tem a pulguinha, então aqui está purina, aqui está pirimidina. Essas purinas podem ser quem? Pulga, PUGA, guanina e adenosina. Um desses dois estão aqui. Aqui está as pirimidinas e assim por diante. Esta ligação é do A com T ou G com C? Se tem 2, é A com T. Aqui tem 3, é C com G. A com T, C com G, A com T, C com G. Só dá até uma musiquinha, né? A com T, C com G, A com T, C com G. A com T, C com G. É o pareamento de bases. Uma razão para a descoberta de que a separação das fitas pareadas do DNA é mais difícil, olha só a observação. As fitas pareadas do DNA, elas têm dificuldade em se separar. Isto implica porque uma razão maior do pareamento das bases G com C. Quantas ligações tem aqui G com C? 3 ligações. Então, se numa fita tiver mais ligações com 3 ligações, elas serão mais difíceis de serem separadas. Outra informação, quanto maior o conteúdo de guanina citosina, G com C, quanto maior G com C, maior é a temperatura de fusão. Vou lembrar da aula dos lipídios que quanto maior a cadeia de carbonos, mais sólido, maior fogo tinha que ter. Então aqui, para separar essas bases que tem muito G com C, tem que ter uma temperatura muito maior. E aí, para poder, mais uma vez, fixar bem, este quadro mostra 4 bases, e aqui, apesar do nome estar aqui em cima, vocês têm condição também de falar de que se trata essas bases. Então, aqui são do DNA, aqui tem pirimídicas e tem púricas. Quem é quem? Vão lembrar da pulga? Então, já identificaram que a pulga está aqui. Essas são as purinas, está o nome aqui. E as purinas, pulga, G, guanina, A de adenina. Fácil. A hidroxila está... A hidroxila não, perdão. A dupla O está na guanina. Quem sobrou aqui? As pirimídicas. E aí no DNA a gente tem T. E o pareamento que pode ser feito vai ser o quê? Do slide anterior. Gal Costa, Agnaldo Timóteo. E a musiquinha que eu falei. G com C, A com T. 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 Deu um pagode. Bom, então aí ficou bem claro aí o pareamento. Por que tem esse pareamento? A estrutura permite a dupla O aqui na Gal Costa, né? Então, repetindo, as bases pirimídicas são simples. Quantos anéis? Pirimídicas, aqui, um anel. Quem são elas? Citosina e timina. As bases púricas são duplas, 2 anéis. Quem são elas? Adenina e guanina. Então, prestar atenção nesta timina, está mostrando que é do DNA. Agora mudei o quadro, a gente tem qual o título? Bases pirimídicas e púricas do RNA. Quem é quem? A pulguinha está onde? Está aqui, são purinas, guanina, adenosina, o pareamento G com C. G com C. Agora aqui a musiquinha muda.
Porque não é mais dupla hélice, agora RNA é somente uma hélice, e uma hélice começa com U, aqui começa com uracila. O A com U. Então aqui onde era Aguinaldo e Timóteo vai ficar Aguinaldo único, hélice única. Trata de quê? RNA. Então as bases pirimídicas continuam simples, só que trocou a timina pela uracila, e as bases púricas continuam as mesmas. Então a única troca foi aqui, observar, e a troca também foi aqui. RNA, hélice única, uracila. Onde era Aguinaldo Timóteo, agora é Aguinaldo único. Gal Costa permanece. Aldopentose. A segunda estrutura. A gente viu as bases. Desculpem. Bebi uma água. Então, elas são hidrofílicas. A gente agora vê que ela tem um afastamento, quer dizer, ela tem filia pela água, ela prefere ficar na face externa. A aldopentose, ela tem uma forma beta-furanose, e a palavra furanose, pessoal, só mais um minutinho. Agora acho que deu uma melhorada. A palavra beta-furanose, a gente tem uma informação de beta, porque o carboidrato que tiver a hidroxila para cima no carbono anomérico tem uma muta-rotação e é chamado de beta. A hidroxila para baixo é chamado de alfa. Então, as aldoses, elas são pentoses e ela tem a hidroxila para a parte superior. Um anel fechado com 5 átomos. Os dois tipos a gente já até viu no slide anterior. A desoxirribose vai ser no DNA, porque desceu oxigênio, não tem hidroxila, tem o hidrogênio no local. Estão vendo que eu já estou aplicando informação que foi aprendida no slide anterior. A ribose está no RNA, começa com R, que também começa com R. Contém derribose. Desoxirribose começa com D, começa com D. Um apóstrofo, esse sinal é utilizado para diferenciá-los dos átomos numerados nas bases nitrogenadas. Esqueci de colocar aqui, diferenciar os carbonos. Eu estou falando de autopentose. Então, esses cinco átomos de carbonos, eles serão sinalizados com o apóstrofo. Esta imagem, então, um anel furano, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A hidroxila para cima quer dizer que é beta. E aqui é o carbono anomérico, carbono número 1. É uma desoxirribose, a letra D é um DNA. A seguinte, um RNA, uma ribose, chamada às vezes de oxirribose. Então, da mesma forma, é beta. A diferença é que aqui tem um hidrogênio e aqui tem uma hidroxila. Então, aqui, cadê o O? O O desceu e ficou somente o H, então ficou DNA. Aqui está o O, é um RNA. Observe que a pentose no RNA apresenta um oxigênio a mais. Então, a pentose do RNA tem esse oxigênio a mais. As pentoses, elas estão ligadas às bases e também estão ligadas ao fosfato. Então, a gente tem a ligação N-beta-glicosídica entre N1 e N9 das bases com o C1 dos carboidratos, das pentoses. E aí, como é que vocês vão lembrar N1 pertence a qual base, N9 pertence a qual base? Basta colocar mais uma vez a palavra purga aqui, e as purinas são aquelas que têm aparência da purga, então aqui está uma purina. E se tem 2 anéis, ela tem mais carbono, então ela vai até 9. Então as purgas, por ter mais carbono, ela vai ser N9, as purinas N9 com o C1. A ligação glicosídica tem esse nome, N9 com C1. Nome completo, ligação N-beta-glicosídica N9C1. Quem está ligando? Uma purina com a pentose. E a ligação N-beta-glicosídica N1 com C1, essa aqui está ligando a pirimídicas à pentose.
Qual é o nome da ligação? Está aqui. N-beta-glicosídica. Carbono é esse? 1. Aqui tem um fosfato, a gente vai falar no próximo essa ligação aqui. Bom, então o grupo fosfato, ou ácido fosfórico, é hidrofílico também. Então, juntamente com a pentose do slide anterior, os dois vão fazer ligações com a água para ficar na extremidade. Então, a gente já viu que as bases são apolares, estão aqui no centro, longe da água, e as pentoses e os fosfatos estão próximos à água. E aqui tem uma analogia: se o DNA é a escada, o fosfato é o corrimão. Então vamos descendo com as duas mãos aqui no corrimão externamente. O fosfato ele fica esterificado em uma ligação covalente, e o sentido que essa esterificação vai acontecendo é no sentido de 5:3. A extremidade 5 não apresenta o nucleotídeo na posição 5 e a extremidade 3 não apresenta o nucleotídeo na posição 3. Quando a gente observa aqui uma pentose com o fosfato, ele está ligado ao carbono 5 e esse nucleotídeo vai se ligar a essa hidroxila do carbono 3. Então aqui já não tem mais o fosfato e aqui não tem mais o fosfato. O grupo 5-fosfato de uma unidade nucleotídeo é ligado ao grupo 3-hidroxila do próximo nucleotídeo, criando uma ligação fosfodiéster. Então aquilo que eu acabei de falar. Essa esterificação ela acontece do fosfato com carbono 5 e o nome é ligação fosfodiéster. O grupo fosfato também pode estar na pentose em carbonos diferentes. Como a gente falou que tem o GTP, o ATP, AMP cíclico, a gente tem as posições adenosina 3,5 monofosfato cíclico. Então, o carbono 3, carbono 5 tem fosfato. Aqui tem o carbono 1, carbono 2, carbono 3 tem o fosfato. E o carbono 5, 4, 5 aqui fora também tem um fosfato. Então, a ligação 3,5 monofosfato cíclico tem essa imagem aí. Poderia ter outros formatos. A ATP, na ligação 5 aqui, tem 3 fosfatos anexados. Bom, a gente terminou os nucleotídeos e agora a gente vai falar um pouquinho dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos a gente vai ter uma outra aula lá no metabolismo que vai mostrar a replicação, a duplicação, a síntese proteica, e lá tem várias outras informações que a gente vai complementar esse estudo de ácido nucleico. Por enquanto, o interesse maior aqui é somente na estrutura dos ácidos nucleicos. Enquanto o DNA de eucariotos é basicamente confinado no núcleo e armazena informações, então eucariotos são as células de organismos, organismos humanos, animais também, e procariotos são das bactérias. O RNA é encontrado tanto no núcleo quanto no citoplasma, e são de 3 tipos e estão envolvidos na síntese proteica. Então a gente vai comentar dos ácidos nucleicos, do DNA e também do RNA. Então aqui tem um núcleo e vários nucleotídeos aí, cromatina, os cromossomos. Um ácido nucleico pequeno, contendo até 50, é chamado de oligonucleotídeo. Quando é um ácido nucleico maior, já é chamado de polinucleotídeo. Uma outra coisa importante é que tem uma fita de ácido nucleico. Pode ser do DNA ou do RNA. A gente já aprendeu, se for dupla é DNA, se for única é do RNA. E é sempre escrito na direção de 5:3, também a gente já aprendeu. Então começa aqui e aí vai escrevendo o restante. A extremidade 5 fica à esquerda, com a extremidade 3 à direita. Algumas vezes também tiver um pareamento aqui, uma segunda fita, o 3 vai parear com 5 e aqui vai ficar o 3. Então a escrita seria no sentido 5:3. A com T, G com C, G com C, U com A, G com C, C com G. Então aqui foi a musiquinha que a gente cantou. E aquele memorização dos artistas, dos cantores: Gal Costa, Agnaldo Timóteo, Agnaldo Timóteo, Agnaldo Timóteo, único Agnaldo. Aqui está único, então já significa que é um RNA.
C com G, Gal, Costa, Costa, Gal, único Agnaldo, ok? Então, é para não errar com essa dica aí de memorização mnemônica. Lembrar 5 por 3, a próxima fita aqui será 5 deste lado e 3 desse lado. Nunca 5 com 5, 3 com 3. Sempre direções ao contrário, antiparalelas. Aqui uma tirinha, Mafalda, o Rafael, o Felipe perguntando. Às vezes me pergunto qual o sentido da vida. E ela responde, é na direção 5 para 3, Felipe. Então aqui reforça mais uma vez, reitera o slide anterior. Vai se replicando, pareando de 5 para 3. As propriedades das bases nucleotídicas afetam a estrutura tridimensional dos ácidos nucleicos. Então a gente já viu que as bases elas têm que ter um encaixe perfeito entre os dois para a tridimensionalidade não ficar prejudicada. Então G com C vai ter um encaixe perfeito. A gente viu que os dois têm uma dupla O, tem uma ligação dupla com o oxigênio. E as demais também têm outros encaixes. As purinas e as pirimidinas, comuns no DNA e no RNA, são moléculas aromáticas. Quando fala em aromática, a gente lembra lá do estudo dos aminoácidos, que a gente tinha 3 aminoácidos que eram aromáticos também. E aqueles aromáticos, eles tinham uma relação com a absorção de luz. Só que a diferença é o comprimento de onda. Enquanto lá tinha um comprimento de onda 280, aqui tem somente 260, um pouquinho mais baixo. Aromático, uma propriedade... deixa eu voltar aqui. As purinas e as pirimidinas comuns no DNA e no RNA são moléculas aromáticas, uma propriedade com consequência importante para a estrutura. A distribuição dos elétrons e a absorção de luz dos ácidos nucleicos. Todas as bases nucleotídicas absorvem luz UV, e os ácidos nucleicos são caracterizados por uma forte absorção em comprimento de onda próximo a 260. Então, aquilo que eu havia comentado, comprimento de onda está aqui. Um DNA, ácido desoxirribonucleico, o modelo consiste em 2 cadeias de DNA, são as hélices que eu venho falando. Helicoidais enroladas em torno do mesmo eixo para formar uma dupla hélice de orientação à direita. Uma orientação antiparalela produziu o modelo mais convincente. Muitas variações significativas da estrutura de DNA de Watts e Crick, os 2 pesquisadores, são encontradas no DNA celular. Algumas ou todas elas podem ser importantes no metabolismo. Então, lembrar aqui que o DNA uma dupla hélice de orientação antiparalela. Então, de um lado tem 5, 3, do outro tem 3, 5. Nunca 5 com 5 e 3 com 3. Os esqueletos hidrofílicos, então os esqueletos polares de grupo fosfato e desoxirribose das pentoses alternados estão no lado de fora da dupla hélice, orientados para a água circundante. As bases pirimídicas e purinas das 2 fitas estão empilhadas dentro da dupla hélice com suas estruturas hidrofóbicas. Lembra que eu falei, pessoal, preste atenção aqui. O termo hidrofílica e hidrofóbica para cada um que nós estudamos, para as bases, para as pentoses e também para os fosfatos. Então aqui a informação está repetindo aqui e eu creio que vocês lembram lá da aula e consigam responder tudo que está aqui. Então, para as imagens dupla hélice, que já mostrei para vocês o que é, uma hélice, outra hélice, e aqui vários nucleotídeos, várias bases. Então, as bases estão dentro e fora o fosfato e as pentoses. Aqui dá para ver mais fácil, a base por dentro, as pentoses e os fosfatos. As ligações, ponte de hidrogênio, interações de empilhamento, a ligação N-beta-glicosídica, do N1 com C1 ou do N9 com C1. E aqui tem vários nucleotídeos. Então aqui está mostrando o DNA. Aqui mais uma vez a adenina se liga com timina. Quais são os cantores? Agnaldo Timóteo. E a outra? Gal Costa. Qual a musiquinha? Aconte, seconde, tom, tom. Não vão esquecer, né? A informação antiparalela.
Enquanto aqui está 3 para 5, este outro lado já é o contrário, está 3 para 5. Então o 5 nunca fica com 5 do mesmo lado. Enquanto uma está descendo, a outra está subindo. Um estudo importante do Chargaff, que ele descobriu que a composição do DNA varia de uma espécie para outra, nas quantidades dessas bases aqui. Então, as espécies têm DNA diferenciado. Por isso que com o exame de DNA a gente consegue aí, separar espécies. Em qualquer DNA, a quantidade de A de adenina é igual a de timina. Qual o cantor? Agnaldo Timóteo. Qual a música? A com T. E a quantidade de citosina é igual a de guanina. Aqui ficou invertido, mas poderia ser a cantora Gal Costa e a música G com C. E aí tem um caso hipotético aqui para a gente tentar entender o que ele quis dizer aqui nessa questão. Na primeira questão, a gente consegue diferenciar esse DNA é de um cachorro, é de um humano, é de um mamífero e assim por diante. Então, se encontrarmos 30% de adenina, este número aqui foi aleatório, mas apenas com um número a gente consegue aí achar o valor de todos os outros, porque A é igual a T e G é igual a C. Então, se tem 30% de adenina, também tem 30% de timina. 30 com 30 dá 60%. Para completar os 100%, faltam 40%. 40% eu vou dividir para as outras duas bases. Então, guanina e citosina, cada um fica com 20. Também tranquila a informação, o cálculo também é fácil. Chargaff, ele contribuiu muito, publicou artigos com esse conhecimento aí. Bom, aqui para mostrar o pareamento de base, e vocês vão cantar a musiquinha, ver se tem alguma coisa errada aqui, e vão treinar também. Na primeira etapa, um DNA original. DNA a gente sempre espera encontrar o Agnaldo Timóteo e a Gal Costa, porque são dupla hélice. Então a gente tem duas duplas aqui. A com T, G com C, C com G, A com T, G com C. Ou então Agnaldo Timóteo, Timóteo Agnaldo, Gal Costa, Costa Gal, Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Dê uma pausa, treine aí sozinho. Os encaixes aqui, quando vai separar para replicação, o A, quem vai encostar aqui? T, um T, um A, um T, um A com T, um C com G. Do outro lado, mesma coisa. Olha só o que aconteceu. Aquilo que a gente cantou apareceu. E aí as novas moléculas daqui para baixo, já tem A com T, T com A, e assim por diante, duas células novas. Isso aqui, o estudo será lá no metabolismo, mas a gente já começar a entender o que é pareamento de bases. Algumas bases do DNA são metiladas. Metilação são feitas para quê? A gente vai entender aqui. Certas bases nucleotídicas em moléculas de DNA são metiladas enzimaticamente. A adenina e a citosina são metiladas com mais frequência do que a guanina e a timina. E aí o motivo que a gente tem é que um mecanismo de defesa que ajuda a célula a distinguir seu DNA do DNA invasor, por marcar seu próprio DNA com grupo metilas e destruir os DNAs que não têm marcações. Um outro sistema é o sistema metila, resíduo de adenosina dentro da sequência. Então, se a gente tem de 5 para 3 uma sequência, a letra A e o C é que vai ser metilada. Então, se fosse a palavra gato aqui, as vogais seriam metiladas. Eu sei que não é gato, mas como se fosse uma memorização mnemônica. Gato e C parece com gato. Então, para metilação, eu vou lembrar do gato. E as vogais são aquelas que serão mais metiladas. A com C. Então, tem aqui, A com C, adenina e citosina. Então, um componente de um sistema que repara bases mal pareadas formando ocasionalmente durante a replicação do DNA. Replicação do DNA que a gente viu no slide anterior, onde as bases vão fazendo as suas ligações. Então, tem a enzima aqui, a aDNA, adenina metilação, uma sigla chamada de DAN. Então, a gente lembrar desses dois motivos aqui para que o DNA seja metilado. Proteger de DNA invasor e de reparar bases mal pareadas.
Algumas bases do DNA são metiladas. Em células eucarióticas, a gente já viu no slide anterior, né? Algumas bases são metiladas. Quais são as bases? As vogais lá da palavra gato. Então, A com C, só que o gato ali está com C no final. Em células eucarióticas, em torno de 5% dos resíduos de citidina no DNA são metilados a 5-metilcitidina. A metilação é mais comum em sequência CpG, produzindo metil-CpG simetricamente em ambas as hélices do DNA. Aqui ficou um pouquinho mais complicado, a gente não tem uma palavra mnemônica para isso aqui, mas vocês podem inventar aí esse nome aqui. Lembra de quê para vocês? CpG. E aí vocês vão lembrar que a metilação é mais comum nesta sequência. Bom, depois do DNA, a gente vai falar agora, por último, o RNA. O RNA é a segunda maior forma de ácido nucleico nas células, tem muitas funções. Na expressão gênica, o RNA atua como intermediário pelo uso da informação codificada no DNA para especificar a sequência de aminoácidos da proteína funcional. Então, a gente lembrar, o DNA tem a informação e o RNA vai contribuir aí para formar a sequência de aminoácidos. São 3 os tipos de RNAs. Mensageiro, que carrega a informação genética do DNA para os ribossomos. Eles podem ser monocistrônico em eucarióticos, que significa mono, cistron, gene. Então, os mensageiros podem carregar um único gene, ou policistrônico, vários genes nos procariotos. E se ele tem vários genes, eles vão fazer várias proteínas, e aí a síntese podem ser também por vários ribossomos. Então a gente vai ver daqui a pouco os ribossomos, dentro dos ribossomos são produzidos, sintetizadas proteínas. Mono, um gene, um ribossomo. Poli, vários genes, vários ribossomos, chamado de polirribossômicos. Os ribossômicos são componentes dos ribossomos, alguns chamados de ribozimas, que têm atividade enzimática. Então, na aula de enzimas, a gente pode colocar em prática aqui. Quem eram as enzimas? A gente viu que tinha um pequeno grupo de RNAs, que eram enzimas, e o restante eram proteínas. Então, as enzimas eram feitas de proteínas e também de RNA. RNA transportador responsável pela inserção de resíduos de aminoácidos. Então, a informação tem no DNA, e aí é passada por mensageiro, chega no ribossomo. Quando está no ribossomo, esse RNA vai fazer uma leitura qual a sequência que está ali, e vai começar a colocar os aminoácidos, e daí as proteínas serão formadas, de acordo com a informação que estava no núcleo, no DNA. Então, uma estrutura do DNA está aqui, a gente já sabe algumas coisas. O RNA, ele é uma fita única. Então, e lá do cantor Agnaldo Timóteo, a gente vai lembrar que aqui a gente usa Agnaldo único. Então, quais as bases aqui? Agnaldo, adenina, e o Timóteo, timina, sai e fica a uracila. Então, AUCG, que agora é Agnaldo único, Costa, Gal. A estrutura molecular precisa do DNA para ser formado, então o DNA que vai ter essa formação. O açúcar é uma pentose, a gente já estudou, basta voltar lá e colocar em prática aqui agora. Açúcar tem... Qual a diferença do RNA para DNA? A uracila no lugar de timina, a gente lembrou do único, e não possui dupla hélice, é uma única camada, uma única hélice. Nesse slide tem as principais diferenças, e aqui eu creio que vocês vão conseguir falar tudo aqui. Tapando este lado aqui, ou tapando este outro, vocês vão achar um meio para falar que as púricas, bases púricas que estão no DNA são esses dois, e as bases púricas que estão no RNA são esses dois. Então, as mesmas atuam nos dois. E a única diferença é o U, a gente vai lembrar de Agnaldo Timóteo para o DNA, e Agnaldo Timóteo, DNA, dupla hélice, e Agnaldo único para o RNA, única hélice. O açúcar, desoxirribose, DCUO, DNA, então não tem a presença do O. E a ribose aqui. O DNA pode ser desnaturado, igualmente as proteínas, as enzimas.
Soluções de DNA nativo isolado cuidadosamente pode ser muito viscosa em pH 7 e em temperatura ambiente 25 graus. Quando essa solução é submetida a valores de pH extremo ou a temperaturas acima de 80 graus, sua viscosidade diminui drasticamente, indicando que o DNA sofreu uma mudança física. Rompimento das ligações de hidrogênio entre pares de bases e de bases de empilhamento causa desenrolamento da dupla hélice para formar duas cadeias simples, completamente separadas uma das outras. E aqui tem a imagem da separação, da desnaturação, e aqui o DNA original. Quando a temperatura, o pH, retorna para a faixa em que a maioria dos organismos vivem, os segmentos desenrolados das duas cadeias espontaneamente se enrolam ou pareiam para produzir o duplex intacto. E aqui tem um dupla hélice, forma nativa dele. Alterações na estrutura do DNA que produzem mudanças permanentes na informação genética codificadas pelo DNA são chamadas de mutações. Então, para quem assistiu aquele filme dos mutantes, vocês lá já perceberam que aqueles mutantes têm o quê? O DNA deles tem algumas modificações permanentes. Então, o estudo lá, o pesquisador queria fazer o quê? Queria produzir uma solução para que esses códigos genéticos não sejam mudados permanentes. Então, a cura que eles procuram é essa. Bom, então chegamos ao fim. Uma aula boa, uma aula fácil, e a gente vai ver algumas questões para resolver. As questões, então, será de número 9, da prova de 2011. Da prova de 2012, a gente tem a questão número 9 também. Prova de 2013, a questão número 14. Prova de 2014, a questão número 9. E a prova de 2015, a questão também de número 9. Pessoal, então é isso. Um abraço. E a gente vai responder esse gabarito aí no próximo momento.